Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um tema que nos foi enviado, mergulhando na genética e na saúde, para entender a trissomia 21, que é muito mais conhecida como Síndrome de Down. Isso. A ideia hoje é a gente desvendar o que acontece lá no nível dos cromossomos, né? E como essa pequena alteração se desdobra em características e condições de saúde específicas. Aham. O ponto de partida, como o material deixa bem claro, é a presença de uma terceira cópia do cromossomo 21. A maioria de nós tem duas, mas como é que essa cópia extra aparece? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta, olha, revela que não existe um caminho único. O material que a gente analisou aponta para dois mecanismos genéticos principais. Dois. Sim, sendo que um deles é, assim, de longe o mais comum. Mas ambos são fascinantes do ponto de vista biológico. O material menciona um termo técnico, não disjunção, Não disjunção, isso. que, segundo as fontes, é a causa em tipo 94% dos casos. Parece algo complexo. Na prática, o que é essa não disjunção? É, na verdade, um erro de separação. Pensa no processo de formação das nossas células reprodutivas, o óvulo e o espermatozoide. Certo. Durante uma etapa crucial da divisão celular, a meiose, os pares de cromossomos precisam se separar perfeitamente, né? Cada célula filha recebe uma cópia de cada. Na não disjunção do cromossomo 21, essa separação falha. Ah, O resultado é que um óvulo ou um espermatozoide acaba por acidente com duas cópias do cromossomo 21, em vez de uma só. entendi. É como se na hora de distribuir as cartas, uma das mãos recebesse uma carta a mais por engano. Exato, ótima analogia. E aí, quando essa célula com a cópia extra se junta com a célula normal do parceiro? Exatamente. A célula normal do parceiro traz a sua única cópia do 21. Ao se unirem na fecundação, o embrião fica com 1 mais 2, ou seja, 3 cópias. 3 cópias do cromossomo 21 em todas as suas células. E o que é crucial entender aqui sobre a não disjunção é que, na esmagadora maioria das vezes, é um evento totalmente aleatório. Aleatório. Um acidente biológico, sabe? Não é uma condição pré-existente nos pais que é passada para o filho. Essa distinção é muito importante. Então não é algo hereditário no sentido clássico da palavra. Não mesmo. Mas você disse que havia um segundo mecanismo mais raro. Ele funciona de forma diferente nesse aspecto? Completamente diferente, e aí que a genética mostra a sua complexidade. Esse segundo mecanismo, responsável por uma parte daqueles 6% restantes, é chamado de translocação robertsoniana. Translocação. Robertsoniana. E aqui sim, a hereditariedade entra em jogo de uma maneira muito particular. Certo, agora fiquei curioso. Como funciona essa translocação? Olha, nesse cenário, um dos pais é o que a gente chama de portador de uma translocação. Essa pessoa é completamente saudável, não tem nenhuma característica da síndrome, Ok. mas a sua organização cromossômica é diferente. Um pedaço do cromossomo 21 dela quebrou e se fundiu a outro cromossomo. O material que a gente analisou usa o cromossomo 14 como exemplo, que é um dos mais comuns. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem toda a informação genética do cromossomo 21, não falta nada. Nada. Mas uma parte dela está no endereço errado, tipo grudada em outro cromossomo. A biblioteca genética está completa, só que um dos livros está na prateleira errada. Uau! O problema surge quando essa pessoa vai gerar seus próprios óvulos ou espermatozoides. A distribuição desse material genético reorganizado se torna uma espécie de loteria. E quais são os resultados possíveis dessa loteria para os filhos? Bom, o material descreve algumas possibilidades. A primeira é a criança herdar uma combinação de cromossomos completamente normal, sem a síndrome e sem ser portadora. Certo. A segunda é a criança nascer saudável, mas herdar a translocação e se tornar uma portadora exatamente como o pai ou a mãe. Ah, entendi. E a terceira possibilidade é a criança herdar tanto o cromossomo 21 normal do pai portador, quanto o cromossomo extra que carrega aquele pedaço do 21 que estava translocado, E o resultado final é o mesmo. o mesmo material genético extra do cromossomo 21 causando a síndrome. Incrível. Então, em um caso, é um acidente aleatório, e no outro é uma questão de probabilidade baseada na genética de um dos pais. Exato. Isso me leva a outra questão: fatores de risco.
O material é muito enfático ao apontar a idade materna como o principal fator de risco para a não disjunção. Por que a idade da mãe tem um impacto tão grande? A conexão é biológica e direta. As mulheres já nascem com todos os óvulos que terão ao longo da vida. E eles ficam num estado de animação suspensa. Certo. A divisão celular final, a meiose, só é concluída no momento da ovulação, mês a mês. Com o passar dos anos, esse maquinário celular que controla a separação dos cromossomos, ele pode se tornar menos eficiente. Entendi. A probabilidade de ocorrer um erro como a não disjunção simplesmente aumenta com o tempo. É um processo de envelhecimento celular mesmo. Faz todo sentido. Ok, saímos do porquê genético e vamos para a parte prática. Como a síndrome é identificada? O material lista uma série de sinais clínicos. Sim, vários. Quando um bebê nasce, quais são as primeiras pistas que o médico pode notar? Geralmente, a suspeita vem de um conjunto de características físicas. Nenhuma delas isoladamente confirma o diagnóstico, mas a combinação delas é muito sugestiva. E quais seriam? Começando pelo rosto e pela cabeça, alguns achados são clássicos. As pregas epicânticas. Pregas epicânticas. Isso, são pequenas dobras de pele no canto interno dos olhos, dando a eles um formato amendoado e um pouco inclinado para cima. Também é comum uma face mais achatada e a parte de trás da cabeça um pouquinho mais plana, o que a gente chama de braquicefalia. E nas mãos e pés? Lembro de ter lido sobre uma característica bem marcante na palma da mão. Sim, a prega palmar única. A maioria das pessoas tem duas linhas principais que cruzam a palma, né? Em muitos bebês com a síndrome, essas duas linhas se fundem em uma única prega, que atravessa a mão de lado a lado. Entendi. Outro sinal curioso é um espaço maior entre o primeiro e segundo dedo do pé. Às vezes é chamado de sinal da sandália. Sinal da sandália? É, porque parece que tem um espacinho ali para a tira de um chinelo. São detalhes bem específicos. E esses sinais, por si só, já fecham o diagnóstico? Não, de forma alguma. Eles levantam uma forte suspeita. O diagnóstico de certeza é sempre feito através de um exame genético, o cariótipo. Ah, o cariótipo. Ele analisa os cromossomos e confirma a presença da cópia extra do 21. Mas esses sinais físicos são o ponto de partida para a investigação. Certo. E, para além da aparência física, a presença desse material genético extra tem um impacto profundo na saúde. O material dedica uma boa parte a isso. Uma das associações mais fortes parece ser com o coração. Sem dúvida. A doença cardíaca congênita é talvez a questão de saúde mais urgente e comum. Afeta até metade de todos os recém-nascidos com a síndrome. Metade. É muita coisa. É, e não é qualquer tipo de problema. Existe uma malformação muito específica que é classicamente associada à trissomia 21. O defeito do septo átrio ventricular completo. Isso soa bem sério. O que significa na prática para o funcionamento do coração? Imagina que o coração normal tem 4 câmaras, bem divididas por paredes, certo? Certo. Desse defeito, as paredes centrais do coração, que separam o lado direito do esquerdo, não se formam corretamente. O resultado é quase como uma única câmara central grande, onde o sangue rico em oxigênio se mistura com o sangue pobre em oxigênio. Nossa. Isso força o coração e os pulmões a trabalharem muito mais e, na maioria das vezes, exige uma cirurgia corretiva complexa já nos primeiros meses de vida. Entendi. Outra condição que o material destaca, desta vez no sistema digestivo, é a atresia duodenal. O que é isso? É um bloqueio na primeira parte do intestino delgado, o duodeno. Basicamente, o tubo intestinal não se forma de maneira contínua, ele é interrompido. E aí o bebê não consegue se alimentar. Exato, ele não consegue digerir o leite, que volta em forma de vômito. E aqui temos outro sinal clássico, mas dessa vez no exame de imagem. No raio-x da barriga do bebê, aparece o que os médicos chamam de sinal da bolha dupla. Sinal da bolha dupla, como assim? Exatamente. Uma bolha de ar fica presa no estômago e a outra fica presa no duodeno, logo antes do bloqueio.
Para um radiologista ou um pediatra, ver essa imagem é um gatilho imediato. Imediato. A associação com a síndrome de Down é tão forte que a investigação para a trissomia se torna prioritária na hora. É impressionante a quantidade de conhecimento que um profissional de saúde precisa ter para conectar esses pontos, de um sinal no raio-x a uma condição genética. É a essência do raciocínio clínico. E para quem está nessa jornada de aprendizado, dominar essas associações é fundamental. Falando nisso, para estudantes que precisam dominar uma quantidade enorme de informações como essa, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Ah, isso é importante. .com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa preparação realmente muda o jogo. Com certeza. Mas voltando às condições de saúde, o coração e o intestino são os únicos pontos de atenção? De forma alguma. A lista é extensa e mostra como uma trissomia tem um efeito sistêmico. Outra condição importante é o hipotireoidismo congênito. Tireoide. Isso, uma produção insuficiente de hormônios pela tireoide, que é geralmente detectada no teste do pezinho e precisa de acompanhamento para a vida toda. E a parte de audição e visão? Também, problemas de audição e visão são muito mais frequentes. Otites de repetição são comuns e o risco de catarata ou de precisar de óculos é significativamente maior. O material também fala sobre acompanhamento de crescimento. Por quê? Porque crianças com síndrome de Down têm um ritmo e um padrão de crescimento próprios. Elas tendem a ter uma estatura mais baixa, um ganho de peso diferente. Por isso, é fundamental que os pediatras usem curvas de crescimento específicas para a síndrome. Comparar o crescimento delas com as curvas da população geral seria um erro, sabe? Poderia mascarar problemas ou gerar preocupações desnecessárias. Faz sentido. Um último ponto que me chamou a atenção no material foi sobre uma instabilidade na coluna cervical, a tal instabilidade atlanto-axial. Parece que a recomendação médica sobre isso mudou ao longo do tempo. Sim, e esse é um ótimo exemplo de como a medicina evolui. Essa condição é uma frouxidão nos ligamentos entre a primeira e a segunda vértebra do pescoço, a C1 e a C2. Certo. Antigamente, por medo de uma lesão na medula espinhal durante atividades físicas, recomendava-se que todas as crianças com a síndrome fizessem um raio-x do pescoço como rotina para rastrear essa instabilidade. E o que mudou? Estudos mais robustos mostraram que esse rastreamento universal não era eficaz. O raio-x numa posição estática não previa bem o risco real de lesão, sabe? E a maioria das crianças com a instabilidade no exame nunca desenvolvia sintomas. Então mudou completamente a abordagem. Completamente. A recomendação mudou. Não se faz mais o raio-x de rotina. A atenção agora é focada em identificar sinais e sintomas neurológicos caso apareçam. A exceção é para participação em alguns eventos esportivos, como as Olimpíadas Especiais, que ainda podem exigir o exame por segurança. E isso é fascinante. Mostra que o conhecimento está sempre sendo refinado. Bom, então, recapitulando a nossa jornada. Começamos dentro da célula, com um erro na divisão ou uma translocação. Isso. Vimos como isso se manifesta em sinais físicos sutis e depois mergulhamos nas grandes questões de saúde, que exigem um acompanhamento cuidadoso e multidisciplinar. Exato. Fica muito claro que a síndrome de Down não é uma condição única e homogênea, é um espectro. A presença do cromossomo extra cria uma predisposição a várias questões, mas nem todos terão tudo. Certo. O que realmente transformou a vida das pessoas com a síndrome nas últimas décadas foi justamente esse conhecimento detalhado. Saber o que procurar, o problema no coração, a função da tireoide, a audição, permite agir de forma preventiva e proativa. E isso resulta em? Num aumento espetacular na qualidade e na expectativa de vida. O conhecimento detalhado é a base de todo o cuidado. Precisamente. Isso me deixa com uma reflexão. Para fechar nossa análise, o material que vimos hoje detalha o que e o porquê biológico da trissomia 21 de forma muito clara. Sim. A reflexão que fica é:
como esse conhecimento científico detalhado transforma não apenas o tratamento médico, mas também a percepção social e as expectativas que temos em relação às capacidades e ao potencial de cada indivíduo